Oi, gente! Eu sei que tem bastante gente que já me acompanha aqui, mas eu vou me apresentar de novo, porque eu vi que tinha bastante gente que não me conhecia ou não sabia da minha origem, ou por que eu resolvi fazer dermatologia, enfim. E algumas pessoas mostraram interesse, vamos ver se vai achar interessante dar uma olhadinha nesse vídeo. Meu nome é Tatiane Watanabe, eu tenho 34 anos, eu nasci em Criciúma. Desde nova, digamos assim, eu treinava natação, então, tipo, desde os 4 anos eu treinei natação, fazia treino, fazia competição, já fui campeã brasileira de natação, eu nadava costas. Mas chegou uma hora, e eu acho que isso acontece em várias pessoas que, tipo, eram atletas, assim, digamos assim, sonhavam e tal, Olimpíada, enfim. Chegou uma hora que no Brasil, infelizmente, tu precisa escolher, né, o que queres fazer, se quer fazer faculdade ou continuar no esporte, né, não tem uma coisa tanto que nem nos Estados Unidos que o esporte te leva para a faculdade. Então, acabou chegando esse momento, quando eu tava no segundo grau, eu fui morar em Florianópolis, e o meu objetivo naquele ano específico era treinar, então eu treinei lá no Clube 12, fiquei treinando 1 ano e treinei, tipo, muito naquele ano. Baixei meu tempo, que fazia muito tempo que tava o meu tempo, tipo, na prova dos 100 metros costas, que tava muito tempo estagnado. E atingi alguns objetivos que eu queria ali, mas no outro ano eu tava no terceirão. Daí no terceirão eu já, tipo, comecei a nadar menos, e eu vou te dizer que aconteceu uma coisa, tipo, quando eu tava nadando eu ficava pensando que eu devia estar estudando, quando eu tava estudando eu ficava pensando que eu queria estar nadando. Então eu acabei tendo que escolher o que eu queria fazer e acabei nadando menos ou treinando bem menos naquele ano ali. Nesse ano específico do vestibular, que foi meu primeiro ano que eu tentei vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, eu não passei, acho que eu fiquei por 1 ponto, alguma coisa assim. Era uma época que tava, tipo, eu vou dizer que eu queria passar, eu estudava, fazia simulado, enfim, eu ia bem, mas eu acho que eu poderia ter me esforçado mais. O que aconteceu ali no terceirão, tipo, eu lembro que eu fiz a minha redação, e quando eu fui passar limpo, não deu tempo pra eu passar a minha conclusão da redação, então, tipo, a redação ficou sem conclusão, e talvez, quem sabe, se eu tivesse terminado ou tivesse me programado melhor no meu tempo, eu teria passado daquele ano e tudo seria diferente, claro. Às vezes, tipo, um minuto ou uma coisa diferente que acontece na nossa vida muda tudo. Mas isso foi muito bom, na verdade, tipo, depois, no outro ano, eu fiz cursinho lá no Energia, lá em Florianópolis mesmo, e daí eu acabei passando na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu comecei no ano de 2005, no primeiro semestre de 2005, então eu fiz a faculdade lá. Vou te dizer que quando eu entrei na faculdade, e isso é uma coisa que muda muito entre as pessoas, tipo, vendo os meus colegas, o que eu queria ser era neurocirurgiã, que é uma coisa, tipo, totalmente diferente do que eu faço hoje, mas que é uma especialidade muito legal mesmo, mas ela é muito puxada, então eu acabei, tipo, indo para outras coisas, né, ao longo da faculdade. E o meu pensamento nunca foi fazer dermatologia na faculdade. Vou te dizer que se você faz medicina, ou conhece alguém que faz medicina, talvez já tenha ouvido, faz cirurgia plástica pra fazer cirurgia minha, faz dermatologia pra cuidar de mim. A minha mãe falava muito isso pra mim, faz dermatologia pra tu cuidar de mim, e eu sempre falei, mãe, não tô fazendo 6 anos de medicina pra fazer dermatologia. E talvez alguém que é médico se identifique com isso, na verdade, porque eu já ouvi isso depois que eu fiz dermatologia. Então eu tava meio perdida realmente o que eu queria fazer. Eu pensei em fazer otorrino ou fazer cirurgia geral, eu sempre gostei bastante de cirurgia também. Mas eu acabei, tipo, decidindo, pensando, vamos ver o que a gente vai fazer. E daí a gente entrou no internato. O internato são os últimos 2 anos da faculdade de medicina, que é uma vida de médico assistido, digamos assim, porque a gente faz plantão, a gente toca ambulatório, atende paciente, enfim, é uma coisa que é mais prática mesmo. E talvez por uma coisa do destino mesmo, durante o internato eu acabei atendendo pacientes bem interessantes dermatológicos, tá? Eu atendi uma criança que tinha epidermólise bolhosa, que estava internada, e ela ficou internada comigo, lá na pediatria do HU. Atendi também um paciente que teve síndrome de Stevens-Johnson, que foi eu que atendi ele na emergência, fiz a primeira história e tudo, e algumas outras coisas assim. Então a gente acabou vendo, tipo, não, realmente a dermatologia não é só isso, né? A dermatologia, na verdade, é uma especialidade muito, muito ampla. É uma das especialidades que mais tem CIDs, que são aqueles numerozinhos de doenças, então é uma das que mais tem doença diferente. Então acabou, tipo, não, talvez dermatologia não seja assim que nem eu tô pensando, digamos assim, com esse preconceito. E daí, nisso apareceu uma oportunidade de eu fazer um estágio, e eu acabei fazendo um estágio na USP de Ribeirão Preto, de dermatologia, e eu fiquei 1 mês lá, e a gente viu bastante coisa diferente. Bem legal lá, o serviço lá era muito legal quando eu fui. Então a gente viu
via bastante coisa diferente, os preceptores eram legais, e eu vou dizer que isso influencia muito na decisão, possivelmente da carreira de todas as pessoas, mas no médico você vai ver que, tipo, se tem um professor que é muito bom, as pessoas acabam gostando mais daquela especialidade ali também. E da mesma forma, tipo, eu pensei, não, eu gosto de dermato, mas eu não gosto de estética, porque não tô fazendo medicina pra fazer isso, enfim, tudo. E o que aconteceu, tipo, lá no estágio de Ribeirão Preto, a gente tinha tardes que era só mais estética, e daí quando eu comecei a acompanhar, a gente viu que realmente isso não era uma coisa que era além de uma mudança antes e depois, na verdade, como os pacientes se sentiam muito melhor, como isso agregava qualidade de vida para as pessoas, né? Então eu disse, talvez estética também seja legal dentro da dermatologia. E daí eu me formei na faculdade, eu já tava com essa ideia de vou fazer dermato, mas a minha ideia nunca foi, digamos, sair da faculdade e já passar na residência, porque eu queria ganhar dinheiro antes, na verdade. Porque até para fazer as provas de residência, a gente acaba gastando em inscrição, em viagem, em hotel, nananana, e eu já tinha sido sustentada bastante pelos meus pais, então eu queria ter esse dinheiro para mim, eu queria poder não ter que ficar pedindo para eles o dinheiro, todo esse dinheiro. E eu acabei trabalhando 6, 8 meses, eu não sei, num posto de saúde ali em Sara. Trabalhei esse tempo ali e um pouco antes, uns 2 meses antes da residência, antes da prova de residência, eu saí para poder estudar. E aí acabei tava morando com a casa da minha mãe, então eu ficava lá só estudando e tomando chimarrão. Acabei fazendo bastante isso. Meu objetivo era passar em Porto Alegre. Vou dizer por quê, na verdade nem sei por quê. Porque a minha irmã estava morando lá, minha irmã fez medicina na URGS, e eu queria ter áreas diferentes, sabe? Eu fiz a prova lá da Universidade Federal de Santa Catarina, do HU, da UFSC ali, de dermatologia, que até o momento era o único serviço de residência de dermato que tinha. Eu fiz essa prova ali e passei, inclusive, mas eu acabei optando ir para Porto Alegre. Então eu acabei fazendo prova no Rio, fiz prova em São Paulo, fiz prova em Porto Alegre, e fiz prova em Floripa. Acho que foi isso das provas que eu fiz para dermato. A prova de residência é uma prova que é, digamos, todo o conhecimento da medicina. Daí os melhores, digamos assim, vão passar e vai ter entrevista, enfim. Eu acho que ainda funciona desse jeito, não faz tanto tempo que eu me formei. A dermatologia é uma residência de 3 anos. Na época que eu fiz a dermatologia, era uma das residências mais concorridas. Eu acho que ainda é uma das mais concorridas, que a gente precisa ter nota, tipo, de mais alta para ser chamada na entrevista e tudo, enfim. Porque muita gente quer fazer dermato, né, digamos assim. A residência de dermato são 3 anos e apesar de eu ter passado realmente em Florianópolis, também passei em São Paulo, passei no Rio, mas acabei indo pra Porto Alegre, que esse era tipo o meu objetivo lá inicial. Durante esse meio tempo que eu não falei na faculdade, porque eu passei, tipo, não passei no terceirão, passei depois. Aí eu conheci meu noivo, enfim, e a gente ainda tá junto desde então. E também ele acabou passando numa residência lá em Porto Alegre, então deu tudo certo, a gente foi pra Porto Alegre. A residência de dermato são 3 anos, é um ano de clínica médica, então que a gente fica lá realmente atendendo paciente geral, paciente internado, enfim. Tinha um foco um pouquinho maior, tinha alguns meses que a gente passava na dermato, a gente acabava passando um pouco mais na reumatologia, que as doenças reumatológicas têm bastante manifestação na pele também. E depois os próximos 2 anos são de residência mesmo, de atender, então a gente atendia de manhã e de tarde e discutia os casos. E no último ano a gente também atendia parecer dos pacientes internados que tinham alterações dermatológicas, então também a gente ia ver, né? Então foi isso a minha trajetória. Acabei voltando para Criciúma depois, eu não sabia exatamente para onde que eu queria ir, se eu queria ir para Florianópolis, se eu queria morar em Criciúma, mas acabei vindo para Criciúma porque meu pai é médico em Criciúma, então fica tipo já tinha toda tipo uma estrutura assim mais fácil, então acabei vindo para cá e não me arrependo. Então tô atendendo de dermatologista aqui desde agosto, eu acho, de 2015. Não fiz uma clínica, tipo, não fui atender lá junto com meu pai porque precisava fazer muitas modificações, porque como eu faço procedimento, a gente precisa colocar uma sala de esterilização, precisava colocar mais pia, então era uma coisa que não valia a pena e tal. E daí por isso que eu fui atendendo num lugar separado. Talvez no futuro, quem sabe, já que a minha irmã já se formou, minha irmã também fez acupuntura, que nem meu pai, talvez, quem sabe, a gente faça uma clínica, não sei o que vai acontecer. Mas essa é a minha história e agora eu tô aqui atendendo vocês, tô fazendo vídeos pro YouTube, tô fazendo vídeos pro Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, mandem pra mim. Eu acho que alguém falou pra falar como é que era o meu coisa de estudos, na verdade, talvez eu fale alguma coisa ali daqui a pouco, certo? Tchau!